Medicina chinesa solucionando a dívida do cartão de crédito. Essa é a história que eu quero contar para você nesse vídeo. Para começar, é a história de uma pessoa que estava endividada com o seu cartão de crédito. E nessa mesma história, como uma pessoa que domina medicina chinesa foi capaz de solucionar esse problema. Para começar, é uma história bem bizarra. E para contar essa história bizarra, eu preciso que antes de você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo, se puder até mesmo compartilhe e comente também, porque eu acredito que depois que eu acabar de fazer esse vídeo, você vai ficar com vontade de comentar, até porque é um tema muito comum, dívida. Muitas pessoas se endividam, muitas pessoas não têm educação financeira para controlar os seus gastos. Contas simples, como gastar menos do que ganha, as pessoas não praticam. E aí eu quero contar a história de uma dessas pessoas. Uma pessoa que envolveu terceiros, uma pessoa que buscou solucionar com a ajuda de mais alguém. O que é comum, sempre que acontece uma situação de dívida, você só tem uma ou duas ou três opções, aí uma delas é pedir ajuda. E quando você pede ajuda, você pode receber um sim ou não. E eu quero mostrar como essa pessoa planejou para que a outra pessoa dissesse sim. Então, nessa história, de repente, ela apareceu muito assustada, muito tensa, muito nervosa. E o que aconteceu? Na ótica da medicina chinesa, essa agitação, esse nervosismo é excesso de fogo, é excesso de yang, excesso de movimento. Ou seja, de cara já podemos interpretar que a reação dessa pessoa, quando descobriu da dívida, ela apresentou um cenário altamente yang. Ela foi surpreendida com uma ligação mostrando que ela perdeu na justiça e ela tinha que pagar essa dívida. E aí, o que aconteceu? Foi proposto para essa pessoa o pagamento de 67 mil reais à vista. Uma dívida de 200 mil reais passa para 67 mil reais. Mas ela não tinha dinheiro. Então ela tinha que pedir socorro para o terceiro. E ela foi buscar o terceiro, um familiar. Ela buscou o familiar, buscou esse terceiro e avisou: fui surpreendido, eu estou desesperado, eu estou assustado, me apareceu essa cobrança aqui, eu não sei o que fazer. E essa pessoa que era muito próxima, essa terceira, ela ficou nervosa também. Ou seja, na medicina chinesa, a descrição desse quadro significa o excesso de yang o tempo todo. A pessoa se apresentou nervosa quando descobriu a dívida e passou o sentimento para o terceiro. O terceiro ficou nervoso, o terceiro tinha esse dinheiro, mas esse dinheiro faria falta para essa pessoa. Mas essa pessoa terceira, para se livrar dessa tensão, acenou com a possibilidade de ajudá-la. E aí esse cenário foi configurado. E foi exatamente aí que eu tive que intervir com os conhecimentos de medicina chinesa. Em primeiro lugar, eu já detectei claramente o excesso de yang. O cenário não estava equilibrado. Tinha que ter alguma coisa de calma também. Fato esse que não tinha. Tinha que ser calmo esse cenário para poder ser resolvido. Nenhum cenário de problema, de tensão, pode ser resolvido com tensão. Exatamente isso que prega a medicina chinesa. Yang não se resolve com yang. Yang se resolve com yin, com freio, com água. Fogo se resolve com água. E foi exatamente essa busca que eu procurei. Primeiro lugar, eu fui ao banco saber se é normal, do nada, chegar cobrando uma dívida desse jeito.
E o jeito que eu quero falar foi por e-mail, foi uma cobrança por e-mail fria, já com um boleto pronto para pagar à vista. O banco, obviamente, me respondeu que não. Isso não existe. Mandar um e-mail já com boleto, de repente, assim para pagar à vista, isso aí assusta qualquer pessoa, mas não é verdade. Você não pode pagar um boleto assim do nada. Então, eu já resolvi ali a primeira situação, identificando que o movimento anunciado pela pessoa que está devendo está com falta de sincronia com o que deve ser feito da forma correta. Sendo assim, eu parti para a segunda investida para buscar o equilíbrio, para buscar o win, para buscar a racionalidade. Eu peguei o telefone e liguei para o escritório de advocacia que estava cobrando. Aí, para minha surpresa, eu descobri que o escritório existe e que a cobrança é real. Mas não parou por aí, porque eu fiz a pergunta sobre por que está cobrando de repente. E eles me responderam, não está sendo cobrada de repente. O que está sendo feito é uma negociação com o devedor que a gente já está fazendo há bastante tempo. E chegamos a esses valores. Respondi, interessante, mas eu vou falar para vocês o seguinte, a pessoa que é a terceira, que supostamente iria pagar essa dívida, ela não vai pagar. Então, você já está sendo comunicado, o escritório já está sendo comunicado que vocês não vão receber esse dinheiro. Até porque, primeiro, a pessoa que está devendo dinheiro não tem nada no nome dela. Portanto, vocês estão de mãos atadas. Segundo, como é uma dívida que pode ser paga, a gente pode ajudar no sentido de buscar a lei do superendividamento. Vamos parcelar essa dívida. É a lei do ano de 2021, de julho de 2021. A lei do superendividamento permite que você faça o cálculo da dívida original sem os juros e parcele por 5 anos. Eu já estou muito bem informado e vai ser esse o caminho que a gente vai fazer. O escritório levou um susto, perguntou se eu era advogado, eu disse que não, e a gente negociou da seguinte forma: não vai ser pago e vocês vão aguardar a negociação pela lei do superendividamento. Ou seja, traduzindo, falando de medicina chinesa, eu busquei a solução mais tranquila possível. A solução que menos causasse danos no terceiro, que continuaria sem causar danos no endividado e que pudesse satisfazer todas as partes, inclusive o setor de cobrança. Então, essa lei do superendividamento permite fazer isso, parcelar por 5 anos a dívida, descobri isso e a solução gerou o equilíbrio do yin e do yang. Fui super racional, super tranquilo e diminui toda a agitação que foi gerada nesse clima de estresse causado por uma tentativa de um pagamento de uma dívida. E vamos lá, né? Vamos ser bem sinceros, se essa dívida fosse paga, a pessoa que causou essa dívida ia ficar com cartão de crédito livre e ia continuar gastando o seu dinheiro e depois ia até o terceiro pedir ajuda de novo. Então, o que é melhor para uma pessoa que não tem controle de gasto? Continuar endividada, continuar de mãos atadas, para que ela possa vivenciar a experiência mental do aprendizado dolorido. Vai demorar muito para se pagar essa dívida, mas essa demora também vai gerar crescimento humano, crescimento para que a pessoa seja diferente nas próximas etapas da vida, para que essa pessoa possa investir na própria vida de uma forma mais responsável. Esse é o caminho do equilíbrio do yin e do yang, o caminho da razão, o caminho do correto. Por isso que a gente tem que falar sobre isso como um exemplo de mensagem para que as pessoas procurem agir com equilíbrio. O equilíbrio yang, que é traduzido nesse símbolo, esse aqui é o yin, esse aqui é o yang, você pode praticar no seu dia a dia.
Os exemplos nos ensinam. Os exemplos são importantes para que a gente possa ter uma vida próspera e equilibrada. Sendo assim, a grande mensagem dessa história é para que ninguém se afete com uma situação de estresse. Quando tem muito estresse, muito desequilíbrio, muito yang, muito fogo, é exatamente aí que você tem que agir com calma. É exatamente aí que você tem que buscar soluções calmas. E a grande lição de medicina chinesa é: solução agitada nunca se resolve com agitação. Tem que resolver com calma, porque se esse problema que eu citei, se essa história que eu contei fosse resolvida com agitação, seria resolvida assim, ó. Ah, tá bom, eu vou te ajudar. Aí eu saco o dinheiro e pago. Resolvida a dívida. Mas a sensação horrível de perder um dinheiro que foi juntado durante anos, ela vai perdurar, vai fazer mal para a saúde do terceiro e isso vai afetar para sempre o relacionamento. Por isso que nenhuma solução deve ser buscada na mesma frequência como ela foi proposta. Se ela foi proposta de forma muito agitada, você tem que fazer um movimento da calma, da parcimônia, da racionalidade, para poder encontrar o melhor denominador. Então, a mensagem é essa: se tiver que resolver um problema em que ele está se acenando como algo muito agressivo, muito agitado, você tem que ficar calmo, você tem que ficar racional, procurar raciocinar, procurar pensar, procurar deixar baixar a poeira e pensar com calma. Nenhum problema se resolve com a emoção, vai sempre ser resolvido com a razão.